Sejam bem-vindos! Hoje é domingo, dia 18 de agosto de 2019. Neste vídeo, vamos responder algumas perguntas que nos fizeram sobre a importância da cadeirinha do transporte de crianças. Há poucos dias, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que essa infração, considerada pelo CTB como gravíssima, não será mais. Gostaríamos de saber do senhor ministro da Infraestrutura, onde ele encontrou esses dados em que ele se baseou para dizer que a cadeirinha não é importante no transporte de crianças, para afirmar que a cadeirinha é dispensável no transporte de crianças. Essa medida do presidente Jair Bolsonaro vai contra todos os princípios de segurança em todo o mundo, não é só no Brasil. Dizer que a cadeirinha no transporte de crianças não é importante, que ela é dispensável, é de uma pobreza de conhecimento inacreditável. Acima disso, é uma irresponsabilidade. É um absurdo o que se vai fazer com as crianças desse país. Está condenando as crianças no transporte desse país. Então, por conta disso, resolvemos responder essa pergunta sobre a importância da cadeirinha no transporte de crianças. Então, para entender a importância da cadeirinha no transporte de crianças, é preciso entender as forças que agem no veículo. Quando o cidadão está dirigindo o veículo, quais são as forças que agem neste veículo? O conhecimento é importantíssimo para saber por que deve-se usar essa cadeira. Quando um veículo está trafegando, na realidade ele ganha peso. Não muda a massa do veículo, muda-se o peso. É tanto que um veículo trafegando a 60 km por hora, o peso desse veículo está multiplicado por 50. Inclusive, quem vai dentro do veículo, independentemente se for pessoas, se forem objetos. Esses que estão dentro do veículo, inclusive o veículo a 60 km por hora, esse veículo está com 50 vezes mais o seu peso, não a sua massa. Então, para entender isso, vamos conhecer a violência do impacto. Numa colisão de um veículo a 100 km por hora, equivale a cair de um prédio de 40 metros de altura. O impacto é o mesmo. Numa colisão a 100 km por hora, é igual a um cidadão cair de um prédio de 40 metros de altura. Vejam bem, violência do impacto a 100 km por hora é como cair de um prédio de 40 metros. A 80 km por hora é como cair de um prédio de 25 metros. A 60 km por hora é como cair de um prédio de 14 metros. A 50 km por hora é como cair de 10 metros de altura. A 40 km por hora é como cair de 6 metros de altura. A 25 km por hora é como cair de 2,5 metros de altura. E a 15 km por hora é como cair de uma altura de 1 metro. Essa é a violência de um impacto. As nossas estradas permitem trafegar até 110 km por hora. Numa colisão a 110 km por hora, equivale a cair de um prédio de mais de 40 metros de altura. Para se ter uma ideia, a 60 km por hora, o peso dos ocupantes de um veículo está 50 vezes maior. Esse é o peso dos ocupantes de um veículo. Sendo pessoas, sendo objetos, ele está com 50 vezes o seu peso. Então, nesse gráfico, temos aqui algumas malas que pesam 7 quilos. A 60 km por hora, essas malas que pesam 7 quilos estão com 350 quilos, que é o peso de um cavalo. Se for um cachorro que esteja dentro do veículo
e esse animal pese 10 quilos, na realidade ele está com meia tonelada, ele está com 500 quilos. O peso desse cachorro de 10 quilos no veículo a 60 km por hora está equivalente ao peso de um touro, 500 quilos. Se for uma criança, que o presidente Jair Bolsonaro diz que não é necessário usar a cadeirinha, essa criança, se ela pesa 20 quilos, na realidade, esse veículo, estando trafegando a 60 km por hora, essa criança está com 1 tonelada, 1000 quilos, o que equivale ao peso de um urso polar. E o presidente e mais o seu ministro da infraestrutura, que não entendem nada de trânsito, dizem que não é preciso que haja um dispositivo de retenção. Na realidade, quando há uma colisão de um veículo, aconteceram 3 colisões simultâneas. A primeira colisão foi o veículo com o objeto, pode ser com um poste, com uma árvore, alguma coisa fixa, ou contra outro veículo. É a primeira colisão. A segunda colisão se dá instantaneamente, que são essas pessoas dentro do veículo colidindo ou com as partes internas do veículo ou com as outras pessoas. E a terceira colisão são os órgãos internos das pessoas que colidem dentro da pessoa, inclusive o cérebro que balança, que vai para frente e para trás na colisão. Bate no osso da testa, osso na testa frontal, osso parietal e o osso occipital. O cérebro viaja dentro da cabeça. Ele tem esse deslocamento dentro da cabeça. É por isso a importância do equipamento de retenção, a importância do cinto de segurança, que salva 71% mais de vidas, que o governo quer tirar essa segurança das crianças. Agora você imagina você trafegando com sua família, toda a família usando o cinto de segurança para se proteger, menos o seu filho menor. Todo mundo dentro do veículo está protegido, teoricamente pelo cinto, airbag, e a criança é a única que vai viajar sem nenhuma proteção. Eu gostaria de saber do senhor presidente Jair Bolsonaro se ele deixaria o neto dele viajar nessas condições dentro de um veículo. A falta de capacidade desse governo de trânsito é uma coisa incrível. Eu não sei de onde esse senhor ministro para dizer que a cadeirinha é dispensável. Eu gostaria de saber, repita a pergunta. Senhor presidente Jair Bolsonaro, o senhor deixaria o seu neto viajar nessas condições ou é só para os filhos dos outros que podem morrer? Porque uma família que vai viajar, todos merecem a mesma proteção e a mesma segurança. É por isso que eu digo, não vão na cabeça desse senhor. Continuem usando, mesmo que ele tire a cadeirinha de que não é mais necessário. É necessário, sim senhor. Isso é, repito, uma irresponsabilidade, tirar a segurança das crianças. Desde que a criança sai da maternidade, ela deve ter a segurança. Não se deve viajar com criança, muito menos no banco dianteiro soltas, a mãe pensando que vai segurar, ou no banco traseiro sem nenhuma proteção. Imagine essa criança desprotegida dentro de um veículo. Todo mundo com cinto de segurança, menos a criança, onde qualquer lesão, pela capacidade dela, do organismo, pode quebrar a coluna, pode deixar paraplégica ou tetraplégica, por conta de uma cadeirinha que pode muito bem ser usada. Eu gostaria de saber por que essa atitude de tirar essa segurança, que não vai influenciar em nada. O cidadão pode comprar um veículo e pode comprar também a cadeirinha para proteger o seu filho. Então aqui estão algumas. Isso são dados científicos, não é esse negócio feito o ministro. É só dizer onde ele explique para a sociedade onde foi que ele encontrou essas normas dizendo que não é preciso. Ele se baseou em que fato científico para dizer essa asneira? Esse é o problema. Vejamos aqui mais na frente. Se for uma pessoa, uma senhora que pese 50 quilos, e este veículo estiver trafegando a 60 km por hora, o peso dessa senhora estará em 2,5 toneladas.
que é o peso de um rinoceronte adulto. E se for um cidadão que pese 70 quilos, o peso desse cidadão é de 3 toneladas e meia. É mais do que um hipopótamo adulto. É o peso mais ou menos de um elefante, que está dentro do veículo. Você imagina o peso dessa pessoa, o peso dessas pessoas todas dentro do veículo, todas com equipamento de retenção, e uma criança no meio disso tudo sem nenhuma proteção, porque um cidadão lá em Brasília diz que não é preciso, sem nenhum fundamento, nem científico, nem lógico. É o contrário, deve se proteger. Repito, mesmo que tire-se do código, não é necessário, use a cadeirinha, compre e use. Mais importante não é a multa ou o valor da cadeirinha, é a vida do seu filho, do seu neto, que está em risco por conta dessa irresponsabilidade. Esse cidadão chamado Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura de Trânsito, ele não sabe absolutamente nada. Esse é o grande problema. Vejam aqui o peso de um passageiro de 70 quilos no banco traseiro, sem usar o cinto de segurança lá no banco de trás. É o peso de um hipopótamo adulto. Se esse carro for parado bruscamente, for freado bruscamente, a inércia de movimento vai jogar esse cidadão com o peso de um hipopótamo nas costas do condutor. Vai matá-lo, literalmente, vai acabar com ele, por conta que não há uma retenção. Essas leis que o presidente diz que não é necessário ir para a autoescola para aprender, elas são aprendidas exatamente nas autoescolas. Só que o presidente, ou seu ministro, esqueceu de dizer que nos países onde não se usa as autoescolas, essas matérias sobre trânsito são dadas na escola da criança. É uma matéria dentro da grade curricular, não são matérias transversais, disciplinas transversais. Elas estão dentro da grade curricular. O aluno lá, a criança, aprende trânsito desde que nasceu, desde que foi para a escola, pequenininho. Então ele tem uma vida todinha para aprender sobre legislação, direção defensiva, direção evasiva, normas de circulação, regras de circulação. E depois que ele fica adulto, 18 anos, ele apenas vai fazer a parte prática, é claro, porque ele aprendeu durante toda a vida na escola. Aqui no Brasil não existe isso, e está no Código de Trânsito, porque o governo não coloca dentro das escolas normais para ensinar. Aí não precisaria, porque o aluno vai aprender dentro português, matemática, física, química, sociologia, biologia, trânsito, transporte. Mas não é assim. Ainda diz que não é necessário porque aprendeu no trator. Isso é uma grande brincadeira. Seria cômico se não fosse trágico. Dizer que não aprendi no trator, agora eu posso encarar o trânsito. Regras de circulação, sinalização, meio ambiente importantíssimo, a mecânica de auto, a legislação de trânsito. Quais são os códigos, resoluções, portarias, o que é Detran, o que é Ciletran, qual é o sistema nacional, quais são os órgãos que compõem esse sistema. Tudo isso se aprende na autoescola. E depois se vai para a rua com um instrutor para saber o que se pode fazer, o que se deve, como conduzir um veículo com segurança. Um veículo a 20 km por hora, o risco de morte desse condutor, se colidir, é de 2%, isso a 20 km por hora. Se esse veículo estiver a 40 km por hora, o risco de morte já sobe para 18%. Se o veículo está a 60 km por hora, o risco de morte sobe para 70%. E um veículo acima de 80 km por hora, o risco de morte é de 100%. Essa é a força do impacto. É uma irresponsabilidade tirar essa proteção das crianças. Então, respondendo à pergunta que nos fizeram esta semana sobre essa medida do governo federal, que achamos irresponsável essa medida, a cadeirinha é indispensável no transporte de crianças. Senhores pais, e mesmo que o governo diga que não precisa,
continue usando a cadeirinha no seu veículo. A vida do seu filho é muito mais importante do que todas essas medidas que esse governo está tomando. O senhor ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, gostaríamos de saber dos dois se eles deixariam seus filhos ou netos viajarem sem proteção. Isso que gostaríamos de saber. Então, está aí a importância do cinto de segurança, a importância da cadeirinha, do bebê conforto, do assento de elevação para o transporte de criança. Independentemente do que o governo diga, se vai multar, se não vai multar, deve-se usar esses equipamentos de retenção para salvar vidas. E o ministro da Infraestrutura, quando tomar uma medida desse porte, desse quilate, deveria dizer onde ele encontrou, quem é essa fonte, de onde vem esses dados científicos que diz que não é necessário usar a cadeirinha. É preciso que se diga, porque dizer que na Europa não se usa autoescola é muito fácil, só que não diz como é feito a formação de trânsito do povo, que é dentro da escola, no ensino normal. O aluno aprende trânsito desde que ele vai para a escola. Então ele tem a vida todinha para aprender. Aqui no Brasil, ele vai aprender sobre trânsito, faltando 6 meses para tirar a habilitação. E o governo ainda diz que não é necessário. Você pega um trator, vai para a zona rural, aprumou o trator, já pode tirar a CNH. É de uma irresponsabilidade tamanha, é de uma falta de capacidade incrível. Não dá para entender uma situação dessa. Como é que se toma uma atitude dessa? Deveria ser ao contrário, aumentar a fiscalização para que cada vez mais se usasse, que não se deixasse usar, de se usar a cadeirinha, o cinto de segurança, as seguranças que os veículos têm hoje, como airbag, os freios ABS, Anti-Lock Brake System e outros. A questão é a segurança da criança, que deve ser mantida, deve ser vigiada, porque é uma responsabilidade, é uma obrigação dos pais. Então, repetimos, independentemente das atitudes que o governo tome, continue usando a cadeirinha no transporte do seu filho. A vida dele é muito mais importante do que essas atitudes tomadas irresponsavelmente. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.